Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Você que está se preparando para o concurso Correios. Agora, vamos dominar o Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios. Trabalhar ponto a ponto e também eu elaborei mais de 200 questões a gente trabalhar até o dia da prova, ou seja, você vai gabaritar. Baixa esse material, baixa o PDF, depois acompanha o carga máxima com essas 200 questões, os simuladinhos, os simuladões, sem dúvida, o código de ética, o código de conduta ética e integridade dos Correios, você vai dominar. Antes, vamos aí fazer um mergulho na história, conhecer. Por quê? Ao falar sobre ética, falar sobre conduta, é interessante a gente ter esse sentimento de pertencimento. Já estou aqui, né, vendo você como um servidor público, trabalhando nos Correios. Então, daí, conhecer a história dos Correios também é interessante para compreender a importância desse código de conduta. Vamos lá. Em relação aos Correios, olha, crescendo e evoluindo desde 1663. 1663, século 17. Então, aqui são alguns dos marcos ao longo da nossa jornada. Conheça os destaques da nossa história de 1663 até hoje. Em 1663, 25 de janeiro deste ano, início do serviço postal no Brasil. Olha que coisa interessante. Então, o serviço postal no Brasil, você tem o início remontando o século 17, a partir da criação do cargo de Correios-Mó. Então, aí o nome Correios, a origem aqui, olha, Correios-Mó, nome dado à função de carteiro naquela época. Então, o carteiro, a profissão aqui no Brasil, surgiu no século 17. Em 1796, o ofício de correio Mó deixa de ser administrado pela família Gomes da Mata e é reincorporado à coroa portuguesa. Então, aqui uma família tinha essa administração sobre Correios Mó, só que a partir de 1796, finalzinho do século XVIII, século das luzes, a incorporação dos Correios à coroa portuguesa. 1829, a Diretoria-Geral dos Correios é criada com a finalidade de dirigir e fiscalizar os serviços postais no país. Você tem aqui nessa cronologia, chegando ao século XIX, 1843, lançamento, que lançamos porque a fonte Correios, tá? Então, lançamento do primeiro selo brasileiro. Comum, sempre em grandes eventos, os Correios fazem aí, né, essas comemorações, Olimpíadas, até Copa do Mundo, enfim, você tem uma maneira também de engajar, de estimular e fazer publicidade dessa empresa. E aí você tem o primeiro selo, o olho do boi, o segundo do mundo. 1852, segundo reinado, a primeira transmissão telegráfica oficial no país é realizada no Rio de Janeiro. 1877, o Brasil ingressa na União Postal Universal, UPU, União Postal Universal. 1880, a criação dos primeiros cartões postais no Brasil, à época chamados de bilhetes postais. 1931, já estamos na era Vargas, século XX, a repartição dos telégrafos funde-se à Diretoria-Geral dos Correios, dando origem ao Departamento dos Correios e Telégrafos, DCT. 1969, ditadura civil-militar, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, é criada, substituindo o DCT, que era o Departamento dos Correios e Telégrafos. E aqui o objetivo é diversificar
os serviços postais no país. Em 1970, cria-se, né, o Código de Endereçamento Postal, o famoso CEP. Você vai olhar muitos CEPs, né, nas entregas. Então, a empresa, né, cria-se aí o Código de Endereçamento Postal, CEP. Então, CEP significa Código de Endereçamento Postal, com o objetivo de organizar e agilizar a localização e distribuição de correspondências. 1964, início do transporte aéreo dos Correios, com a inauguração da rede postal noturna, RPN, para transporte de objetos urgentes e prioritários no país. Aí você pergunta, professor, vai cair a história dos Correios? Não, meu povo. Mas ao trabalhar sobre ética, código, é fundamental você entender como funciona a empresa. Daí, conhecendo a história, o seu objetivo, isso faz com que você, de fato, incorpore e lute para sempre ter uma conduta íntegra e ser um ótimo profissional. Daí, conhecer história é essencial para desenvolver o que eu chamo de sentimento de pertencimento. Finalizando essa parte histórica, para entrar finalmente no código, vamos aí, olha, lembrar 1978, edifício sede dos Correios é inaugurado em Brasília. 1982, você vai entregar SEDEX? Olha a origem, lançamento do SEDEX, serviço de entrega que revolucionou o mercado, posicionando a empresa aí, né, como uma operadora logística e importante. Então, os Correios se posicionam como uma empresa robusta, né, com o lançamento dos Correios, ou no caso, o lançamento do SEDEX, né? Então, aqui, olha, o SEDEX, aqui, olha, torna a empresa, dá um passo a mais. O que a gente pode perceber nessa evolução, nessa cronologia, é dando um passo a mais, avançando, com novidades. 1989, Sistema de Rastreamento de Objetos, CRO, é criado, solução pioneira por meio do uso de código de barras. 1994, tem início, tá, a operação de entrega de livros didáticos para todas as escolas públicas do Brasil. Muito bom, muito bom. Então, esse serviço, a partir de 1994, em uma década muito importante, né, em relação à entrega de livros didáticos, o governo federal, aí no governo FHC em diante, você tem esse trabalho forte, e os Correios se tornando um parceiro. 1997, olha, site dos Correios é lançado. Então, a gente percebe também que os Correios estão sempre, né, buscando essa atualização e sem perder muito tempo. Acredito que agora precisa de um outro upgrade, daí um concurso, né, para renovar, para ajudar e melhorar os serviços. 2000, SEDEX. Olha, o SEDEX, a gente viu aqui, foi criado em 1982. 2000, SEDEX 10, garantindo entrega até às 10 horas do dia útil seguinte. 2004, SEDEX Hoje, entrega no mesmo dia. E SEDEX Mundi, novo serviço de remessas impressas ou expressas internacionais, chegando aí ao mercado em 2004. 2007, atuamos como operador logístico oficial dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. 2011, Lei 12.490 amplia as atividades dos Correios, incluindo atuação no exterior, serviços de logística integrada, financeiros e eletrônicos. 2012, site dos Correios é o segundo portal de correios públicos mais acessado do mundo. Olha só, dado interessante. 2013, carteiros iniciam uso de smartphones para atualização em tempo real das entregas. Então, você vai fazer a entrega, olha, você já fica sabendo. Tudo bem digitalizado, atualizado. 2016, aqui, né, realização da logística dos Jogos Olímpicos
e Paralímpicos 2016, lançamento dos Correios Log+, solução logística completa para e-commerce. 2017, serviço de telefonia, telefonia correio celular é lançado e nova solução Clique e Retire possibilita retirar encomendas nas agências. 2019, lançamento do app Correios e serviço Correios Log Supre, solução para gestão de suprimento e matérias-primas. 2020, locks começam a operar. Nova solução Correios. Aqui você tem, né, redução de 50% do prazo de entrega. E aí você tem um programa Aproxime. Então, pessoal, esse histórico que continua 2021, aplicativo Correios ganha ferramenta de pré-postagem e site é aprimorado. 2022, Balcão do Cidadão dos Correios completa 1 milhão de atendimentos e é premiado pelo World Post, o Oscar, né, do setor postal. 2023, em 25 de janeiro de 2023, os Correios comemoraram 360 anos movendo um novo ciclo. Olha só, você vai trabalhar numa empresa 360 anos, só isso de história. Tá vendo como é importante você conhecer história? E a partir daí, você vai abraçar, você vai se tornar um funcionário exemplar dos Correios. Então vamos lá trabalhar agora com vocês o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Antes de trabalhar artigo por artigo, explicando, trazendo aqui comparações, é importante você saber o que é o código, o que é ética, o que é integridade, certo? Porque de repente você está estudando, vai fazer esse concurso para preencher a tabela. O professor, tentei aqui, tentei ali, não consegui. Vou fazer esse concurso, um concurso escada, né? Passo, eu vou pensar se eu vou, não vou. Então, é a primeira vez que eu estou estudando essa disciplina, ética. Então, eu vou explicar para você, vou trazer agora conceitos básicos e eu tenho certeza que esses conceitos vão te ajudar na prova. Vamos lá. Conceitos sobre código, conduta, ética e integridade. Sem pressa, o objetivo é você gabaritar. Porque depois desse compromisso, vamos elaborar, vamos gravar, né, 200 questões, além das lives. Você vai ter muito tempo para estudar. Código. O que significa código? Qual o conceito de código? Aqui eu vou colocar código como escritos. O que é um código? Escritos sobre um assunto, certo? No caso, o mesmo assunto aqui, vamos falar sobre a ética. Deixa eu só aqui grifar código. Então, você já sabe o que é um código, certo? Código, uma compilação de leis, normas, regulamentos. Você também pode colocar aqui, olha. Normas, certo? Regulamentos. No caso aqui, regulamento, né? Dos Correios. Beleza? Então, definição de código. Ok, beleza? Tranquilidade. Conduta. O que é conduta? Vou colocar aqui em uma outra cor. Conduta. 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 Qual seria a definição de conduta, professor? Esse código que vamos estudar foi aprovado na 9ª reunião do Conselho de Administração dos Correios, 7 de outubro de 2021. Então, em relação à conduta, é o comportamento, é a postura. Porque você, como servidor público, como profissional, você vai desenvolver uma rotina. E essa rotina, essa conduta, esse modo de agir, esse modo de se portar, de viver, procedimento.
Então, tudo isso conduta. A conduta seria o procedimento. Procedimento. O modo de agir. Então, esse código, então, tem um objetivo: regulamentar teu modo de agir. Seria isso? Isso. Então, se você coloca, professor, então eu entendi, o código de conduta é um conjunto aí de normas com o objetivo de regulamentar meu modo de agir, meu modo de se portar, de viver, meu proceder, a forma como eu vou desenvolver tal atividade. É isso sim. Então, aqui, conduta, esse modo de agir. E ética? Vamos agora definir o que é ética. Definindo aqui, olha, ética, vou colocar aqui um roxinho. E a ética, professor? O que vem a ser ética? Olha, a ética, numa concepção filosófica, é a investigação dos princípios que vamos refletir daqui a pouquinho, dos princípios morais. A tua prática, a ética é a reflexão. É a reflexão daquilo que você está desenvolvendo. É a reflexão sobre o comportamento. A ética é a reflexão do teu modo de agir, da tua conduta, certo? Então, a ética, ela serve como uma maneira de te orientar. Orientar a maneira como você deve agir. Beleza? Então, o código de conduta é o quê? É um caminho. O código de conduta vai servir como uma orientação para você desenvolver a sua atividade. E integridade? O que vem a ser integridade? Então, aqui, olha, os conceitos. Código, normas, regulamentos escritos sobre um assunto. Conduta, o modo de agir. Ética, a reflexão sobre esse modo de agir. E a integridade? Qual seria a definição de integridade? O que vem a ser algo íntegro? É você agir com retidão. É você desenvolver a sua atividade com honestidade. Professor, eu vou aprender a ser honesto a partir de agora? Olha, aqui vem a investigação dos princípios. Eu já sou honesto. Eu já desenvolvo minha atividade, meu dia a dia, em casa, na igreja, na escola, no trabalho, com retidão. Maravilha. Então, esse código vai servir como uma orientação, para dizer que um caminho. Se você já sabe, já desenvolve isso, já tem esses princípios no seu dia a dia, maravilha. Então, integridade é retidão, honestidade. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que tem uma conduta reta, justa, honesta, proba, ética. Então, aquilo que está inteiro, aquilo que não foi maculado. No caso, quando você tem no seu dia a dia uma oferta ilícita e você não aceita, você é uma pessoa correta, íntegra, vai denunciar o superior caso ele esteja fazendo algo errado. Então, daí você pode ser considerado uma pessoa íntegra, uma pessoa em plenitude. Beleza? Então, daí você já sabe agora o conceito de código, conduta, ética e integridade. Então, diante disso, você fica com uma condição muito boa para analisar e ter domínio sobre o código de conduta ética. A ética, do grego ethos, quer dizer modo de ser, caráter, costume. Muitos consideram a ética como a ciência da moral. A ética é a parte da filosofia que vai estudar justamente a moralidade das ações humanas, essas ações sendo classificadas como boas ou mais. A ética como reflexão crítica da moralidade. A ética como conjunto de valores e costumes mais ou menos permanente no tempo. E, claro, a ética é esse conjunto de normas que rege a chamada conduta humana, que vai servir como orientação, reflexão sobre essa boa conduta humana. E vamos falar ao longo das aulas sobre ação, intenção, circunstâncias,
o quero, posso e devo, né, do professor filósofo Mário Sérgio Cortella. Beleza? Então, com isso, vamos agora mergulhar no código. Vamos aí trazer tudo que você precisa saber sobre o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Então, código, destacando que eu vou trazer aqui os pontos principais desse código. Então, o Conselho de Administração dos Correios aprovou esse código de ética, esse código, não é? O código ética de conduta, no caso aqui, né? Ficou repetido, né? Código de conduta, e olha, o código de conduta ética e integridade, destacando que o Conselho tem essa atribuição conforme o artigo 50, inciso 18, né, do Estatuto Social dos Correios, que você não está aqui, né, na programação, para você que vai fazer ensino médio, então, de boa, mas é só lembrar que esse conselho tem essa incumbência, né, essa atribuição legal, beleza? Então, mais uma vez, você sabe o que é o código? Código é o quê? As normas. A conduta, teu modo de agir, modo de ser. A ética, a reflexão que vai servir como orientação dessa conduta. E integridade é você agir com honestidade, ser probo, né? Então vamos lá. Aqui a referência ao Estatuto Social dos Correios, porque o Estatuto Social dos Correios, no artigo 50, seção 6 das competências, compete ao Conselho de Administração fixar a orientação geral dos Correios, avaliar a cada 4 anos alinhamento estratégico, eleger e destituir os membros da diretoria executiva e, nesse ponto principal, nesse inciso aqui principal, aprovar o Código de Conduta e Integridade. Esse Código de Conduta e Integridade, aprovado de acordo com o Estatuto Social dos Correios, artigo 50, inciso 18, é esse código aprovado que vamos estudar a partir de agora, trabalhando artigo por artigo. Artigo 1º, artigo 1º. Professor, em direito a gente chama letra de lei, vamos ter que trabalhar letra de lei, ver ponto a ponto, sim. E aí, com as questões, com as revisões, vamos consolidar essa parte. Então, capítulo 1 da introdução ao Código de Ética, o Código de Conduta Ética, vou colocar aqui uma cor que ajude. Então, o código, não ajudou, né? Vou colocar aqui uma outra. Então, esse código de conduta ética e integridade dos Correios visa, ou seja, objetivo. Qual o objetivo? Pela história dos Correios, você faz o concurso. O objetivo principal é você se tornar um profissional exemplar, que desenvolva bem as suas atividades, que possa cumprir com todas as suas incumbências. Então, visa a prevenção de desvios. Veja, prevenir. Porque o código, vamos imaginar você chegando a uma empresa. Então, o código, meu povo, serve como um caminho que você deve percorrer. Olha, siga aqui esse caminho, certo? Siga tudo aquilo que está no código. Respeite as regras. Seja um servidor exemplar. Então, você tem aqui, visa a prevenção de desvios éticos. O que vem a ser um desvio ético? Olha, se você sabe que a ética, a investigação dos princípios, a ética é a reflexão sobre o comportamento, a ética orienta a maneira como você
vai desenvolver suas ações e, claro, aqui, né, honestidade, integridade. Então, o código vai dizer, olha, aqui tem esse conjunto de normas que você deve seguir para não se desviar. Então, aqui fica claro, o código, certo? O Código de Ética e Integridade, em seu artigo 1º, porque de repente na questão eu encontrei muitas questões assim, ao tratar sobre ética, olha, o código é desenvolvido com o objetivo de punir, o objetivo é orientar. Então, o código serve como um orientador. Olha, siga esse caminho. Então, visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais. Então, você tem justamente o código dizendo, olha, o código vai pautar como deve ser o teu dia a dia, ou no caso, como profissional, desenvolvendo atividades como carteiro. Então, consecução, o que significa consecução? Ato e efeito de conseguir, conquista, obtenção, finalidade. Então, você tem aqui, olha, visa a prevenção de desvios éticos de conduta, né? Desvios éticos de conduta, tipo ser desonesto, você não seguir o que está aqui no código. Então, desvio ético e consecução de seus objetivos organizacionais. Você viu a história dos Correios. Começou no século XVII. Então, você, como servidor, você, como funcionário, vai justamente fazer de tudo para a empresa continuar avançando, atendendo aí os objetivos organizacionais, promovendo a disseminação, olha só que bacana, promovendo a disseminação da identidade corporativa. Meus amigos, a partir do momento que eu trago a história dos Correios, é uma maneira de promover, disseminar essa identidade corporativa. O sentimento de pertencimento é isso, é identidade, certo? Então, a partir do momento que você conhece a história, você, nossa, desde o século XVII, aqui o carteiro desenvolvendo atividades, olha como eu sou importante para a empresa. Não é? Então, no artigo 1º, acredito que com certeza deve aparecer uma questão. O Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta, ou seja, um modo de agir, de se comportar, e a consecução de seus objetivos. E a conquista, né? No caso aí, preservar a marca, preservar a empresa, promovendo a disseminação da identidade corporativa, de orientações sobre compromissos. Olha, compromisso, porque na plataforma EP, cada aula se chama compromisso. Compromisso, no caso, né, cada sequência de aulas. Porque compromisso é entrega, é envolvimento, é você estar comprometido, é você estar justamente alinhado, você firmar uma aliança com o concurseiro para que ele consiga o objetivo. Assim você se torna um profissional dos Correios comprometido. Sobre os compromissos de agir, olha, agir é conduta. Agir é conduta. Você ter uma conduta é agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e é seguir o que está na lei. E, claro, na ética, a reflexão sobre o comportamento, ser íntegro, isso em todas as relações. Você vai tratar mal o usuário, quem é o usuário? Aquela pessoa que vai usar os serviços dos Correios. Você maltrata, você não trata com urbanidade, com respeito, você está desenvolvendo uma ação antiética. Em todas as relações, sobre as sanções, ou seja, caso você não cumpra, olha, punições. E sobre as sanções consequentes do descumprimento
desses dispositivos. Caso você não cumpra, não obedeça, então você vai ser punido. Haverá punição ou uma série de punições. Beleza? Então, capítulo 1, em síntese, é isso. Capítulo muito importante, porque já coloca aqui, olha, o objetivo é esse. Você, como funcionário, você vai ter que desenvolver todas as atividades, tendo uma conduta ética, seguindo o que está nesse código, e caso você desvie, vai ter punição. O artigo 2 da abrangência. Aqui cai bastante, ou vai cair bastante. Por quê? A banca pode colocar uma pegadinha. A banca pode colocar uma pegadinha. Porque aí você, olha, só quem vai obedecer esse código, que é concursado, aquela pessoa que já tem 20 anos de serviços prestados. Opa, se liga aí. No artigo, no artigo 2º, este código de ética, ou esse código de conduta ética, integridade, é de, preste atenção, é de observância obrigatória por todos os membros dos conselhos de administração, que aprovou, no caso aqui, né, que aprovou, e também, olha, os conselhos de administração, fiscal e a diretoria executiva. Todos vão ter que seguir. Mas não é só o cara que participa, que é conselheiro, tal, não. Os comitês estatutários, assessores especiais contratados, até os contratados, sim, até os contratados também vão ter que seguir. Olha só aqui, ó. Assessores especiais contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas, né, patrocinadas, estagiários, prestadores de serviços, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos. Não é só o estatutário, os contratados também. Que, na verdade, você já coloca aí, todos, abrange todos. Todos vão ter que seguir, desenvolver suas atividades, observando o que está no código, certo? Inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e até o voluntário, né? Você é voluntário nos Correios, vai ter que seguir o código, né, de conduta ética. Ainda no capítulo 2 da abrangência, no ato de posse, de assinatura de instrumento formal de vínculo, né, com os Correios, ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades, os que são abrangidos por este código prestarão compromisso solene, olha, desenvolver uma atividade nos Correios, no ato da posse, você, né, logo em breve, vai ter uma cerimônia, um compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Então, no ingresso, você vai, através de um compromisso solene, acatar e seguir essas regras, né? Então, assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios, no ato da posse, haverá esse compromisso solene. O inciso 2º constará dos editais de licitação dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados residentes das empresas prestadoras de serviços assumam a obrigação de observar o disposto neste artigo. Ou seja, nos editais de licitação,
nos contratos, editais de licitação, editais dos contratos, caso, né, na parte da licitação, no momento da licitação, nos editais de licitação, mas também nos contratos administrativos celebrados, tem uma cláusula justamente falando sobre essa, olha só, situação de ter o compromisso, até as prestadoras de serviços vão ter aí esse compromisso com o que está aqui no artigo. Ou seja, observar, até a empresa que firmar uma parceria vai ter que seguir o código. Porque, veja, constará dos editais de licitação celebrados pelos Correios, vai ter ali, em cada edital, uma cláusula por meio da qual os representantes legais, os empregados terceirizados das empresas prestadoras de serviços vão assumir a obrigação de observar o disposto neste artigo. Então, vai ter a obrigação de seguir o que está aqui, ou seja, seguir, ter observância ao código de ética. Ou seja, o código de ética também vai abranger essas celebrações de contratos. Caso as empresas contratadas vão ter que seguir também e vão ter essa observância sobre o código de conduta ética. Olha, é compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviços, os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado para a observância dos compromissos constantes deste artigo nas relações estabelecidas dos Correios. Então, é compromisso de cada profissional, do carteiro, todos que formam os Correios, dentro né, de sua competência, orientar os prestadores de serviços, os clientes, qualquer pessoa física ou jurídica, da observância né, dos compromissos constantes deste artigo. Então, você chega lá, então, olha, nós temos um compromisso com o código, não podemos fazer isso. Os agentes definidos aqui deverão né, também observar as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então, aqui é um ponto importante. Então, tem Código de Conduta Ética dos Correios, porém, no caso, né, também aqui, né, o correto, também você tem esse acréscimo. Normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo, que é o decreto, aqui o decreto número 1171, certo? Então, o agente ou os agentes também vão ter que seguir o que está aqui nesse Código de Ética Profissional e do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Ah, professor, o que é que tem aí nessa parte desse decreto que não está no teu conteúdo programático, não está cobrando o decreto? Mas aqui você encontra uma parte, no artigo 2º, no parágrafo 4º. Então, vamos aqui fazer um resumão, porque os agentes também vão ter que observar aqui, olha, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, sobre, aqui você tem nesse código, as regras deontológicas, tá? Ou seja, as regras do dever. A função pública se integra na vida particular de cada servidor, a vida funcional. Então, aquilo que você desenvolve fora do horário de trabalho também vai interferir na tua vida profissional. Você passa o domingo todo bebendo, farrando, fazendo arruaças na rua. No dia seguinte, você vai sair com a farra dos Correios. Então, olha só o que vão dizer. De repente, alguém grava, diz, olha, esse é o servidor dos Correios. Olha o que ele está fazendo. Isso vai interferir, sim, na tua atividade, na marca, a empresa, a imagem da empresa. O servidor público não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Isso que está no decreto 1171, que reforça o compromisso que você deve ter com os Correios. O servidor público terá que decidir principalmente entre honesto e desonesto.
eu receber isso, eu pegar a mercadoria que era para entrega e eu vou levar para minha casa, então não é honesto. A moralidade não se limita entre o bem e o mal. Você agir conforme a lei. Equilíbrio entre legalidade e finalidade. Vou fazer tudo o que está na lei. E essa deve ser a finalidade, que é o bem comum. É o bem comum, é você pensar no bem comum. Dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais deve nortear o servidor público também fora do exercício do cargo público. Não é só ali no exercício, fora também. Né? O servidor não pode omitir a verdade, ainda que contrária aos interesses da pessoa ou à administração pública. Isso é aqui, a agência Limoeiro chega, pergunta se chegou tal mercadoria, aí a pessoa diz, olha, não chegou, mas amanhã deve chegar, sem ter algo concreto para dizer isso. No dia seguinte, o usuário chega e pergunta, cadê a mercadoria? Olha, não chegou, mas amanhã chega, então tem que dizer a verdade. A gente não sabe onde está a sua mercadoria. Né? Não temos aí o paradeiro. Talvez se perdeu pelo caminho. Enfim, mas sempre se comprometer com a verdade, dizer a verdade. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Deixar qualquer pessoa à espera de solução caracteriza grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. E isso o servidor, o agente que vai trabalhar nos Correios, tem um compromisso também, o que está no Código, né, de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, porque vai comprometer o andamento. A publicidade de qualquer ato administrativo possui requisito de eficácia e moralidade. E aí você tem ensejando sua omissão e comprometimento ético, exceto nos casos de segurança nacional, uma investigação policial, você não vai aí tornar aquela informação pública, né? Nesses casos aqui, nessas exceções, segurança nacional, investigações policiais, o interesse superior do Estado e da administração. Então, olha, regras deontológicas é o tratado do dever, conjunto de deveres, princípios e normas adaptadas por um determinado grupo profissional. Então, essa parte das regras deontológicas, você tem aí esse conjunto de deveres, princípios e normas. Destacando aqui os deveres do servidor público, conforme o decreto. Veja que esse Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios tem uma conexão com o Decreto Federal 1171, cujo objetivo justamente também é orientar as atividades do servidor, dia a dia. E aí você tem esse decreto federal. Ter respeito à hierarquia, abster-se de forma absoluta de exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público, resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros. No caso aqui, essa pressão, de repente, para fazer algo ilícito. Então tem que resistir. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, deveres do servidor público, que de acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, você também deve seguir. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, escolher quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum, essa palavrinha mágica, bem comum, isso vai te ajudar a responder muitas questões, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança. Vamos fazer a greve, mas aí tem que deixar um percentual para que o serviço possa desenvolver, para não prejudicar aqui, olha, o coletivo. Comunicar imediatamente a seus superiores atos ou fato contrário ao interesse público. Tudo que for de encontro né, ao interesse, tudo aquilo que for prejudicar a coletividade, você deve comunicar, não deve fazer. Né? Não deve participar de uma ação que prejudique
a administração pública, o interesse comum. Ah, vou agir para atender interesses particulares. Não. Então, deveres do servidor: manter-se atualizado com a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções, jamais retardar qualquer prestação de contas, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais. Então, aí você tem equilíbrio, né? Apresentar-se embriagado, aqui você tem o quê? Vedado, que é proibido. Imaginemos você ir trabalhar bêbado. Então, apresentar-se embriagado é vedado, é proibido. Apresentar-se embriagado habitualmente, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance, aquele aplicativo que ajudou olha, entreguei a mercadoria, já atualizo, entregue. Ser em função de seu espírito de solidariedade. Ah, você é solidário, então você cometeu esse crime aqui, levou esse computador dos Correios para casa, eu vou. Você precisa estudar para concurso, eu vou deixar você. Não, seja conivente. Desviar servidor público para atendimento. É vedado também usar cargo, função, facilidades, amizades, posição e influência para obter qualquer favorecimento, retirar aquilo que eu falei em relação ao computador, olha, retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro e bem pertencente ao patrimônio público. Naquele caso que eu coloquei, o cara pega o computador, você viu, sabe que não pode, ele não foi autorizado, mas você não diz nada, é ser conivente. Mas se for autorizado, aí, olha, segue a lei. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros colegas, de outros servidores. Você não vai com a cara daquele colega, daquele profissional, e você joga uma fake news em um grupo. Alterar ou deturpar o teor dos documentos. Não pode. Eita, aqui, olha, está dizendo que é para tal endereço, eu vou mudar, vou colocar o endereço da minha casa. Não. É vedado também fazer uso de informações privilegiadas em benefício do próprio ou de terceiros, exercer atividade profissional aética, ou seja, sem respeitar a ética, dar o seu concurso a qualquer instituição que atende contra a moral, de repente você participa, né, de um evento e isso vai prejudicar a moral, a honestidade, né? Então, você tem aí algo que atente contra a moral, honestidade, dignidade, você não deve participar. Então, o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios tem essa interface aí com o Decreto Federal 1171. E agora, olha o artigo 3º, o presente código é baseado nos princípios constitucionais. O presente código é baseado nos princípios constitucionais explícitos e implícitos nas leis 8.429, então é interessante trabalhar aí essa parte, né, sobre a questão da improbidade administrativa. Então aqui você tem a lei 8.429, geralmente o pessoal estuda ali, né, quando cai o famoso direito administrativo, essa lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício aí do mandato, cargo, emprego ou função, a lei 8.429. Tem também aqui, nesse Código de Conduta, a lei 12.846, lei 12.846, que é a chamada lei de anticorrupção, né? Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. E aí você tem essa lei que responsabiliza, a lei 12.846, também conhecida aí, né, como uma lei anticorrupção ou lei da empresa limpa, a lei 12.846. Então aqui, olha, também você já note aí essa interface, né, com as leis 8.429, 12.846, tem também a lei 12.813, a lei 12.813.
1813, interessante, mais uma vez, um artigo, no caso, a gente trabalha no artigo 1º, artigo 2º, né, fazendo aquela interface com o decreto, e aqui mais uma lei federal, 12.813, de 2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal. Há uma outra lei nesse artigo, o artigo 3º, que é a Lei 13.709 de 2018. Essa lei, um pouco mais conhecida, praticamente em toda a página hoje, site que você entrar, pode observar lá no cantinho, fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, inclusive as bancas organizadoras dos concursos. Então, aí você tem a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou Lei 13.709, é a lei brasileira aprovada aí com esse objetivo de controlar a privacidade e o uso e tratamento de dados pessoais. Então, deixei aqui você bem atualizado, colocando também esses links, né, com as leis 8.429, 12.846, as leis, né, 12.813 e 13.709, dentre outras que regem a administração pública. E no negócio, missão, visão e valores que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas. No caso, quais são as partes interessadas? O acionista, os clientes, sociedade, os fornecedores, os colaboradores. Veja que nessa parte aqui fala sobre missão, né? Nesse capítulo 3, do objetivo do Código de Conduta Ética, Integridade e da identidade corporativa dos Correios. Veja que quando você já conhece a história, a identidade já fica consolidada. Em relação a essa parte, né, da missão, negócio, parágrafo único. Este Código de Conduta Ética e Integridade é baseado no negócio, na missão e na visão, nos valores que identificam os Correios. Negócio. Objetivo, aqui, olha, soluções que aproximam. A entrega, né? A entrega ali da mercadoria e criar soluções, mecanismos para que essa mercadoria, esse produto, essa mensagem, essa carta possa ser entregue mais rapidamente, né? Tá difícil hoje elaborar aquela carta, mas eu lembro que ali final de 80, início de 90, aquelas promoções, envia a sua carta, tal, né? Hoje é o e-mail e claro, né, os correios, a empresa precisa se adaptar a isso, a empresa está se atualizando. A gente viu que essa atualização é uma constante na história dos Correios. Olha, missão: conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação, logísticas acessíveis e confiáveis, além, né, de serem competitivas. A visão, ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções e comunicação e logísticas. Destacando justamente aqui, olha, valores, adaptabilidade, e a gente percebe que ao longo da história, desde o século XVII, essa adaptação tem ocorrido, e eu posso até dizer com êxito, a adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, tratando os riscos resolvidos ou os riscos envolvidos. Olha só, aprendizagem contínua. Sim, desde o século XVII ela está se modernizando. Então, aprendizagem contínua, visando ao alcance de novos patamares de competências com a experimentação e implementação de inovações. Integração entre áreas, pessoas, processos, né? De forma colaborativa e responsável para construir uma unidade de ação. Integridade de todas as relações pautadas na ética, olha aqui,
todas as relações, pautada, olha, integridade em todas as relações, essa integridade pautada na ética, na transparência e na honestidade. Em relação à transparência, lembrar do LIMP, né, um dos princípios da administração pública, a questão da publicidade, honestidade, moralidade. Capítulo 3, ainda sobre o objetivo do código, você tem aqui, né, orgulho em servir a sociedade e pertencer aos Correios, orientação ao futuro, estando atento aí aos fatores que afetam a empresa e seu ecossistema no curto, médio e longo prazo, respeito às pessoas, valorizando suas competências e prezando por um ambiente justo, seguro e saudável, e responsabilidade e compromisso com o resultado da prestação de serviços e no uso consciente de recursos para assegurar a sustentabilidade do negócio. Esse foi o artigo 3º. E aí, gostou? A parte histórica, a parte conceitual sobre código, ética, integridade e agora a letra de lei, com um mega contexto para você ter sentimento de pertencimento e gabaritar a prova. Daqui a pouquinho tem mais código de conduta ética e integridade dos Correios.